Bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós nesse dia. Amém? Hoje aqui no nosso dia a dia com Jesus, eu quero convidar você a ler Mateus, no capítulo 16, o verso 5. Diz assim: Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: Ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: Por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm? Ainda não entenderam, não lembram dos 5 pães que eu parti para os 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entenderam que eu não estou falando a respeito de pães. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinos dos fariseus e dos saduceus. Amém? Bom, esse texto aqui ele é maravilhoso, né? Esse texto aqui o Senhor está falando para nós. Tome cuidado com o que andam te ensinando, com o que andam pregando, com o que você tem ouvido. Sabe, às vezes a gente fica tão preocupado com o que comer, com o que vestir, mesmo a Bíblia falando para não nos preocuparmos com isso. Nos preocupamos tanto que possa nos faltar o suprimento. Só que na verdade esse texto aqui o Senhor está nos mostrando. Cuidado com o teu coração, com a tua alma. Sabe por quê? Porque o pão, a tua estrutura, para a tua estrutura física, eu vou sempre ter um suprimento. Mas se eu e você, nós não estivermos alerta nas nossas emoções, pode ser contaminado pelo fermento dos fariseus. Pode ser contaminado com ensinos, com ideologias mundanas que nos levam a fracassar. Cada vez que saímos da nossa casa, cada vez que saímos de dentro de um culto, de dentro da igreja, precisamos ter cuidado, o meio em que vamos andar. Dentro da igreja é um lugar de refúgio, é um lugar de conforto, é um lugar onde a minha alma é muito alimentada. Dentro da minha casa, se eu também tenho o hábito de ter esse momento com Deus, ali eu estou protegido. Mas há lugares que eu preciso estar, que eu não estou o tempo todo ouvindo a palavra, nem o tempo todo lendo a palavra. Eu preciso ir ao supermercado. Eu preciso ir trabalhar, estudar, me relacionar com outras pessoas que não têm a mesma fé que eu tenho, que não conhecem o Jesus que eu conheço. E é nessas horas que o Senhor está falando. Cuidado. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com a hipocrisia que o mundo está falando. Cuidado com as mentiras, com o engano que estão aí fora. Cuidado quando te dizem que você só precisa crer em Deus e você já está salvo. Olha o tanto que o engano já começa. Na verdade, o que você precisa é crer que Jesus enviou o seu Filho ao mundo e que Jesus morreu por você na cruz. Mas o que a gente mais ouve no mundo, eu acredito em Deus, isso é que importa, não importa a religião e não importa mesmo. Mas é de fundamental importância você conhecer quem é Jesus e o propósito dele nessa terra. Quantos falando que não precisa de líder, não precisa de ninguém te orientando, afinal tem a Bíblia, tem Jesus. Isso é verdade. Tem Jesus. Mas sabe por quê que Jesus nos deixou líderes? Porque precisamos ser guiados, porque precisamos ser direcionados. Porque ninguém sabe de todas as coisas o tempo todo. E é nesse momento que precisamos ter a humildade para ouvir aquele que foi colocado sobre nós. Quantos aí falando que para que esperar em Deus? Isso é coisa, sabe, de crente.
precisa esperar, não. Tanta gente aí eu já vi dando certo que não esperou, casou e tá muito feliz. Tá muito feliz mesmo. Está realmente debaixo da vontade de Deus? Quantas vezes você não está aí ouvindo? Não tem nada a ver, tá tudo tranquilo. O que que tem? Quantas vezes você tem ouvido que o que importa é que você seja feliz, ainda que para isso você precise passar por cima da vontade de Deus? Cuidado. Sabe por quê? Porque o Senhor, sim, Ele quer nos ver felizes. Mas a felicidade não está em fazer a minha vontade, está em fazer a vontade do Pai. Porque a partir do momento que eu faço a vontade de Deus, a partir do momento que eu obedeço ao Senhor, não há nada que Ele não possa me dar. É nisso que está a felicidade. Eu honro ao Senhor e Ele me abençoa. Então, cuidado com o fermento, cuidado com a fofoca. Às vezes, você está na igreja, naquele mover você fala glória a Deus, mas na hora que sai lá fora e alguém questiona a tua igreja, questiona, você dá o dízimo e uma oferta, você começa a duvidar. Cuidado! Você precisa conhecer quem é o teu Deus, quem é o teu Senhor. E você precisa crer nesse Deus e nesse Senhor. Porque quando vierem com fermentos, com mentiras, sabe, para levedar a massa, para levedar aquela palavra, aquilo que o Senhor colocou em mim, eu não deixo. Porque eu conheço tão bem o Pai, porque eu conheço tão bem os teus ensinamentos, porque eu sei tão bem qual a vontade de Deus, que não é opinião, que não é ideologias do mundo, que não é o que pregam no mundo que me conduz. O que me conduz é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Por isso, leia a Bíblia. Por isso, peça que o Senhor fale com você. Por isso, não abra mão do teu momento com o Senhor. Porque Deus, Ele jamais vai deixar de se revelar àqueles que o buscam, àqueles que o querem. E é através dessa revelação, dessa direção, que chegamos ao caminho da vitória. Não deixe ninguém ficar falando nada que seja contrário ao amor e à palavra de Jesus. Cuidado com o fermento. Amém? A graça e a paz.